Olá, sejam bem-vindos ao BastaCast, um espaço de proteção, de pedido de justiça, de combate à violência e de verdade. O episódio de hoje estamos aqui com a Fábila, a mãe do Davi Lucas, uma criança linda que foi agredida, que hoje encontra-se com pedido de apoio, necessidade de proteção, e vamos falar um pouco dessa história. A Fábila, muita gente, acho que o Brasil inteiro que nos segue, né, Fábila? Muita gente pediu para que eu ouvisse a tua história, que a gente divulgasse a história do Davizinho. E para mim é uma honra você estar aqui. O que eu puder ajudar, o que esse espaço, o BastaCast, possa ajudar, o que a Associação Henri Borel, que também foi criada como uma forma de proteção, nós estamos disponíveis para ajudar e queríamos ouvir um pouco dessa história, queria que você compartilhasse. Tem bastante gente que segue, a gente já conhece, mas é super importante você falar da história e compartilhar com todos nós aí um pouco do que aconteceu. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui. É uma emoção muito grande, né, poder estar aqui. Para todos nós. Para todos nós, né, vendo assim o Henri, que foi um caso, né, que eu soube e eu fiquei assim emocionada quando eu soube a notícia. E passa um filme na nossa cabeça, né, que nunca vai acontecer com a gente, e aconteceu comigo. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, a você, e falar um pouco do Davizinho. Conta com o nosso apoio. Amém. Como é que foi, o Fábila? Você lembra mais ou menos a data, o ano, como é que foi tudo? Como é que é estar com seu filho maravilhoso, sorrindo e chegar e saber de tudo que aconteceu? Como é que foi essa história? Eu e o pai tínhamos guarda compartilhada, então ele passava final de semana com o pai. E o Davizinho começou a relatar que a tia machucava, né? Então eu dei entrada no processo, fui atrás de um advogado da família, fui atrás do conselho tutelar para que ele não fosse mais para lá e para que eu conseguisse tirar o Moisés, que morava com o pai, de lá, né? Uhum. Mas o Moisés começou a passar a morar com ele quando eu e o pai tínhamos separado. Nós decidimos por ordem judicial que um ficava com ele e o outro comigo. Uhum. Davizinho era bebezinho, amamentava, né? E tem a Sofia. Então, ele ia ficar um tempo com o pai e depois iria voltar a morar comigo, né? Mas não foi isso que aconteceu. E até então, ele não tinha esse relacionamento. Então, quando ele passou a ter esse relacionamento, tudo mudou, né? Começou a ter ciúmes de mim, ciúmes doentio. E foi então que ele saiu da casa da mãe dele e passou a morar com essa mulher, né? Então, as crianças começaram a ir para lá, para a casa dela, e vinha com os relatos que a tia beliscava, que a tia machucava. E eu perguntava do pai o tempo todo. E ele falava que não, que criança... Falava, olha, a criança tá vindo, tá falando, vê o que tá acontecendo, porque não é normal a criança tá falando que a tia tá fazendo isso. Não. E eu o tempo todo tava querendo destruir o relacionamento dele, eu tava louca. Então eu falei, se você não tomar devidas providências, eu vou tomar. Uhum. Né? E foi quando eu falei que os meninos não iam mais pra lá. E ele falava, não, traz pra mim, eu vou evitar de ir pra casa dela, vou pra casa da minha mãe, pra tu não ficar criando coisa na tua cabeça. E foi nessa ida do Davi, né, ele foi pra lá uma vez e ele voltou falando que a tia tinha machucado ele, pisado na barriguinha. Foi quando eu peguei o meu celular e filmei ele falando isso, eu tenho um vídeo, né, dele falando isso. Que a tia tinha jogado no banheiro, tinha pisado na barriguinha dele. Né? E eu falei pra ele, olha, mostrei o vídeo pra ele quando ele foi lá na frente de casa. O Davi falou isso. Aí ele falou que nada, tu tá inventando essas coisas. É tu que tá mandando a criança falar. Aí eu falei, ele chegou a falar alguma coisa de alienação parental? Sim. Eu vou te processar, eu vou te denunciar, porque é você que tá colocando isso na cabeça da criança. Eu falei assim, não sou eu, o Davi tá falando. E do nada ele veio falando isso pra mim. Né? Então, já que você não vai tomar, eu vou tomar. Eu peguei o Davi, eu fui na delegacia da criança, levei ele foi escutado, né, pela psicóloga da delegacia, e passou acho que uns dias, e o pai, né, voltou a pegar ele e falou que ia passar o final de semana na casa da mãe, que não ia para lá, para casa dela, da madrasta. E foi quando tudo isso aconteceu.
né? O Davi tinha quanto tempo? Qual era a 4 idade? aninhos. 4 anos? Foi dia 10 de junho de 2022. De 22, né? Isso. A delegacia ali foi na tua cidade? Foi uma Sim. delegacia de bairro? Foi uma delegacia especializada? Sim. De criança, a DEPRICA, a Delegacia da Criança. Da criança? Ele foi escutado por lá, contou toda a história, inclusive eu mostrei o vídeo, mostrei tudo. E nós ficamos aguardando acontecer alguma coisa, eles fazerem alguma coisa para que as crianças não ficassem mais lá. E você ficou ali o quê? Ficou muito tempo ali na delegacia? Eles tomaram alguma atitude? O que eles falaram lá quando você Não, a gente assinou vários papéis e fomos liberados para ir para casa. E nada fizeram? Nada fizeram. Não te deram medida protetiva contra esse pai? Nada? Não. Só vieram me dar a guarda definitiva depois do acontecido. O Davi tá na ambulância, né? E no outro dia eu já recebo o pedido a guarda dos dois, né? Definitivo. Esse boletim de ocorrência depois que desde que você foi para a delegacia e o que aconteceu, deu quanto tempo mais ou menos, Fábio? Deu uma semana. Uma semana? Foi. Quase que uma retaliação do que você ter ido na delegacia, não é isso? Eu fui para lá, né? Fiz a denúncia e vim para casa. Passou uns dias, né? Ele pega o Davi Ele sabia que você tinha ido da delegacia? Sabia. Sabia? Sabia. E ele fala que ele não vai para casa dela, vai para casa da mãe dele. Então, uma pessoa que sempre cuidou bem dos meus filhos, foi minha ex-sogra, né? Sempre cuidou bem das crianças. Sim, sim. E não foi para lá, né? E eu só recebo a ligação do hospital para me levar a documentação do Davi, que ele já estava em coma. E quando eu chego no hospital, me deparo com a criança na sala de reanimação, eu descubro que ele já tinha dado uma entrada no sábado, lá no hospital. Ele pega o Davi sexta-feira, na célula onde a gente frequenta, na igreja, né? E devolve no domingo, no culto, para mim na igreja. Era sempre assim? Era sempre assim, né? Pegava na sexta e devolvia no domingo. Essa era a guarda compartilhada? Guarda compartilhada. Toda semana ou de 15 15 dias? Toda semana. Toda semana. Um passava com ele e outro comigo, né? Então, eu mando mensagem no domingo para ele, que horas você vai trazer o Davi? Ninguém me responde. Até aí estava tudo bem. E na segunda ele me responde, Fábila, eu posso passar mais um pouco de tempo com o Davi? Porque eu quero levar eles para ir pro cinema, eu passei uns dias sem ver ele, sem falar com ele, tô com saudade. Eu quero levar ele pro cinema com o irmão dele. Na quinta eu te devolvo os dois para tu passar já a semana. Isso era na segunda-feira. Ele falando pra você? Falando por WhatsApp, eu tenho as mensagens, tenho tudo. E no sábado, o Davi já tinha dado uma entrada no hospital, ele não tinha me comunicado nada. Mas ele já deu entrada no sábado em coma? Não, ele deu a primeira entrada, eles alegando que a criança tinha engolido uma moeda de R$1 expelida em casa. Foi liberado, voltou para casa. Já na sexta-feira, ele ia entregar na quinta, né? E tinha engolido mesmo alguma coisa? Ninguém encontrou nada, não tinha, a criança estava vomitando sangue. Eu vim descobrir tudo isso depois, né? E o hospital nada fez, não denunciou, nada. Foi justamente liberado, foi para casa. Não te ligaram, nada? Não me comunicaram, o pai não me comunicou. Voltou com o próprio agressor para casa? Sim. O pai não comunicou, ninguém falou nada. Até aí estava tudo bem, eu achava que estava tudo bem, né? Quando foi na sexta-feira, eu recebo a ligação. Uma semana depois? Isso, eu recebo a ligação que era para mim. Ele ia entregar o Davi na quinta-feira, né? Que ele ia levar pro cinema, né? Para assistir o filme do dinossauro. Tudo mentira, ele estava me escondendo o Davi. Que o Davi estava Isso. Em coma. Eu recebo a ligação para me levar a documentação da criança. E eu já chego lá e ele tá numa cama estirado, né? Com hematomas no rosto, no corpo. A região do seu pênis cortada, como se fosse, né, querer torceram o órgão genital dele. Isso, tava assim, desse jeito. Ele foi torturado. Foi torturado, né? E eu entro ali em desespero, e os médicos perguntando, mãe, o que foi isso com o seu filho? Eu não tô sabendo de nada, mãe, essa criança foi muito machucada. Eu não tô sabendo de nada, tô sabendo de tudo agora. Mãe, essa criança já tinha dado uma entrada aqui no sábado. Eu entrei em desespero. Né? E ele só liga para mim para levar a documentação porque o serviço social lá do hospital fala que ia acionar a polícia se não chamasse a mãe. Porque quem leva o Davi lá e dá entrada com o Davi no hospital é a madrasta. É mesmo? Né? Ela tinha Sozinha? Ela tinha dado entrada lá dizendo que era a mãe do menino, mas não era. Meu Deus, Fábila. Foi uma situação assim
E ela dá uma entrada sozinha, o pai provavelmente... Junto com ele. Ele foi também depois? Foi. Mas ele estava no trabalho, ela ligou para ele. Todas as coisas que acontecia, ela estava sempre só. Uhum. Ele foi preso, foi conivente porque ele sabia que ela estava fazendo. Sim. E ficou me escondendo a criança que era para me entregar no domingo. Uhum. E ficou mentindo, dizendo que a criança ia para o cinema com ele. A criança já estava muito machucada, né? Sim. Então foi isso que aconteceu E isso foi em 2022, né? Qual foi o mês? Foi? Dia 10 de junho. 10 de junho de 2022. Nós estamos indo aí para 2 anos dessa luta. Por justiça. Com Davi. Uma criança linda, sorridente, Saudável, cheia de saúde. E o que eles alegam? Ela alega, né, que ele caiu no banheiro. Mas o laudo da perícia uma queda. Uhum. O laudo da perícia diz que não tem nada a ver com queda de banheiro. Porque a criança já estava com hematoma antigo. A situação, né, que ele foi encontrado. E no vídeo que o Davi fala que a tia pisava na barriguinha no banheiro, o meu filho foi encontrado no banheiro. Onde ela sempre fazia... Sempre ela fazia banheiro, os atos dela de tortura contra essa criança. Então, ele... fica em coma e na hora de entubar o Davi, né, encontra uma tampa de creme dental na garganta do Davi. Primeiro moeda, depois tampa. Sempre botando alguma coisa na criança de 4 anos, para justamente falar que isso foi um acidente, alguma coisa assim, né? Davi fica em coma, fica 20 dias em coma, né? E ele já volta com sequela neurológica grave. O médico fala para mim, mãe... Ele ficou quanto tempo em coma? Foi 20. 20 dias. Mãe, o seu filho não vai mais voltar àquela criança que era antes. Ali meu mundo desmoronou, né? Porque você tinha um filho que era feliz, que era saudável, que estudava, que brincava. E você vê que ele não vai mais poder sorrir, não vai mais poder correr. E isso é muito, muito triste mesmo. E a gente fica com aquela dor para sempre, né? Lógico que a gente tem esperança de ele voltar. A gente tem fé. Você é mãe. Né? Toda mãe tem fé, tem aquela esperança de ver seu filho sorrir de volta. Mas acontece que já vai para 2 anos e ele ainda tá a mesma criancinha, né? Atrofiado, sente desconforto no seu corpo todo, chora, sente dor. O que a gente faz é paga as terapias para ele não sentir dor, para ele não sentir desconforto, né? Ele já passou por 4 cirurgias em Londrina para ver se amenizava o seu desconforto, mas não a cirurgia que ele fez não teve efeito, né? Vai passar por mais 4 cirurgias no joelho, nos braços, nos pezinhos que estão tortinhos, estão atrofiados. A gente vive um luto sem morte, né? Porque a gente tá vendo, toda vez que a gente se depara com ele assim, é uma dor, é uma tortura, né? Ele é o Davi que está preso dentro do próprio corpo. E os culpados estão soltos, aguardando julgamento em liberdade. Eles estão soltos, aguardando julgamento em liberdade. Estamos aqui, né? Você fala sorrindo, feliz, uma criança cheia de vida. Sim. Estamos aí com foto dele, aí, né? Sempre um sorriso marcante. Sempre, uma criança muito alegre. Muito feliz. E aí você me fala que hoje, apesar dessa brutalidade, sem precedentes, porque está sem perdão, não é isso? Sim. Esses 2 criminosos, o pai conivente, o pai que sabia das agressões e a madrasta que provocou, né? É isso que tem se indiciado, é isso que tão solto, mas ele tão solto por causa de quê? Se eles podem cometer a mesma coisa com outras crianças. Você teve outros filhos, correto? Sim. Com ele? Só o Moisés. Moisés tem quanto tempo? Moisés tem 8 aninhos. 8 anos? Sim. Então, assim, o Moisés hoje corre risco, porque o pai está solto. Sim. Porque o agressor da criança está solto. Isso. E a justiça, agora, eles chegaram a ser presos? Chegaram, eles passaram 1 mês preso e foram soltos, né? Para aguardar o julgamento em liberdade.
Com base em quê que eles vão aguardar em liberdade se tá aí a prova, tudo indicia, são duas pessoas que estavam lá juntas. Nós estamos falando de crime contra a vida, estamos falando de tortura de uma criança, né? Que é um crime hediondo. Isso. O Moisés, inclusive, o irmão, ele é testemunha, né? Ele foi ouvido também, porque ela machucou ele também, machucava o Moisés também. Ele também foi vítima de tortura por ela. E quando ele sai do ambiente, quando eu consigo tirar ele de lá, ele fala coisas assim absurdas que ela fazia com ele. Ele fala: mamãe, eu tô falando tudo porque eu não vou mais voltar para lá. Ela não vai mais me machucar. E o Moisés, quer dizer, ele poderia ter acontecido primeiro ou também, né, com o Moisés, que é o mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. E hoje esses dois ainda estão juntos? Estão juntos. Estão juntos. Estão juntos. Absurdo, absurdo. E o Ministério Público já deve ter se manifestado. Sim. Tem alguma previsão aí com relação ao caso? O que o Ministério Público alega? Como é que foi a denúncia? Assim, a gente vai ter agora uma audiência dia 3, né, de fevereiro. É a primeira, não? Não. Já passamos por várias, né? Então, assim, a gente está aguardando essa justiça acontecer, né? Porque eles estão escutando o médico, estão escutando o técnico, está passando por esse processo, né, de escutar as testemunhas, né? Inclusive, ela alega várias coisas, ele também. Não sei se pode fica falar. à vontade. Tá sob segredo de justiça. Está sob segredo de justiça? Isso, tá? Isso, tá. Então tem certas coisas que você não pode falar, realmente. Mas a vontade é de falar o que ela alega, mas não pode. Não pode. Mas eu creio na justiça, Sim, que vai acontecer pelo Davizinho, né? E a gente está aguardando, né? Essa Tá, hoje qual o apoio que você tem? O Ministério Público está te apoiando? Como é que foi? Como é que tá esse apoio aí, você como vítima e o Davizinho como vítima, né, que hoje está hospitalizado, em cama, enfim? Sim, a gente tem esse apoio, né? Inclusive o doutor Cândido, que é o advogado do Davizinho, ele está lutando muito para que isso, né, aconteça o mais rápido possível. O doutor Cândido é o seu advogado? É o advogado criminalista. Criminalista. Eles foram pronunciados como tortura? Foi, agora já teve a pronúncia? Já teve como homicídio tentado, né? Deram como homicídio tentado 2 vezes seguida. Homicídio, crime contra a vida e tortura. Tortura. E aí hoje, apesar disso, de toda essa materialidade, toda essa prova, ainda assim ambos estão soltos. Estão soltos. E a nossa história, Fábio, ela se une justamente nesse sentido, né? Eu posso falar assim, graças a Deus o Davi está vivo, né? Apesar das sequelas, apesar do estado vegetativo, né? Apesar de não ser a mesma criança, né? Mas parece muito parecido com o que aconteceu com o meu Henri, com o meu filhinho, que infelizmente não está aqui. E hoje eu digo, né? Eu queria só dar mais um abraço no meu filho. Ai, meu Deus. Eu não queria, se eu pudesse, não era nem um dia apenas. Era um abraço. Era um abraço. E hoje você tem o Davi aí, né? Consegue dar esse abraço. Então, mãezinha, não desista, né? Não desista. Acho que esse espaço aqui a gente vai. E eu espero quem está nos ouvindo, quem está assistindo essa história, faça essa história chegar em outras pessoas. Que o que aconteceu com você, aconteceu comigo, é mais comum do que a gente imagina, pelo menos é mais comum do que eu imaginava, né? São 32,8 crianças assassinadas todo dia no nosso país, fora os que não viram, né, não morrem, fora os que são agredidas, que é o caso do seu filho, e esse número é um número crescente. E aí eu imagino ali que isso também, né, pelo menos no meu caso ali, era pandemia, era 2020 para 2021. Isso. E deve ter sido muito parecido ali do que você viveu ali, né? Ainda era pandemia no Brasil, mais ou menos ali, não é isso? Isso. Nas denúncias que foi feita, né, tava naquele tempo de pandemia. De pandemia também, e não deu para... E a polícia nada fez, apesar de toda essa materialidade? Nada fez. Essa inércia, né, uma semana ali, né, que você apresentou tudo e ninguém fez nada, ninguém foi que poderia ter salvado essa criança. Poderia. Né? Eu tô falando aí agora com uma mãe
mas a gente tem as nossas limitações, né? Sim. As nossas próprias limitações jurídicas, as nossas limitações de sociedade, por exemplo. Você não é polícia. Você não pode fazer o papel da polícia. É difícil porque hoje, com as informações que a gente tem, se eu pudesse te dar um conselho, né, naquela época, era suma com o Davi. Isso. Né? Pegue, arranque, tire. Arranca e sume desse país. Isso. Né? Porque com essas informações, com tudo que você sabe, o próprio Davi verbalizando, você está vendo que você fez o que você tinha que fazer, você procurou a delegacia de polícia e nem por causa disso evitou o pior. Sim. Né? Sim, a gente nunca imaginava que o pai chegaria a esse ponto, né, de apoiar uma mulher dessa. Né? Nunca Sim. passou pela minha cabeça. Não. Né? Nunca. E a gente se culpa, né? Mas não é culpa nossa. Não, né? não se culpe. Porque a gente sempre fala, se eu pudesse ter feito isso, se eu pudesse ter feito aquilo, isso não teria acontecido. Fábila, eu tive aqui nessa mesma mesa, aqui desse lado aí, com a Ana Carolina, uma querida mãe da Isabela Nardoni. E a gente já tomou muita pancada, a gente já ouviu coisas que a gente não merece ouvir, né? Tem muitas pessoas, até mais, que chegam e falam, puxa, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Por que deixou ir de novo sabendo? Por que de novo sabendo, né? Mas você não foi dar para qualquer um, você levou pro pai. Foi pro pai, não era pra uma pessoa estranha. E outra, se você não deixa ir, ele tinha guarda compartilhada, você que queria ser penalizada. Isso, não é isso? Era eu. E aí, quando eu falo, puxa, como conselho, né? E aí é bom porque o Brasil inteiro vai nos ver aqui falando sobre isso. Eu tive também aqui com uma menina chamada Raquel Cantarelli que fez isso. Só que fez isso lá na Irlanda. Ela era brasileira, os filhos brasileiros, estava lá com ela, o pai é irlandês e estava sofrendo agressão. Tinha provas que a filha estavam sofrendo violência e aí decidiu sair daquele país e vir para o Brasil. O que aconteceu? O país aqui, Brasil, botou a menina como no AIA, mandou as crianças embora de volta para esse pai agressor. Meu Deus. E essa menina tá aqui, ó, sem ver as filhas. Nossa. Infelizmente é uma inversão de valores no nosso país, entendeu? Não consegue compreender e entender, né? E aí, quando eu te falo sobre a Ana Carolina, e aí até tirando um pouco do teu peso, ô Fábio, a gente, você não, por mais que seja a pior mãe do mundo, tá? Vamos falar que não, a Fábio é a pior mãe do mundo, ela é horrível, ela, poxa, não era muito presente, ela não fazia o papel dela de mãe, mas você não tem culpa sobre isso, porque você não estava no dia. Sim. Não foi você que agrediu seu filho. Tá. Não foi você que estava naquele banheiro, você nunca fez esse final. Então, assim, essa culpa não é sua. Você levou ele pro pai. Então não se culpe, Fábio. Você entregou para quem deveria proteger, quem deveria amar, quem deveria dar carinho, quem é o garantidor. O pai, a mãe são garantidores. E assim, ele é fruto de uma relação que você teve marido e mulher, homem e mulher, não é isso? Então, assim, nesse sentido, ele tem a responsabilidade de como pai. E ele como garantidor que sabia das informações, que sabia de tudo e nada fez, ele que tem essa responsabilidade. Sim. Mas o que você está fazendo aqui é nobre e a gente vai pedir justiça, né, pro Davi. Queremos, né, que a justiça seja feita. Amém. Ministério Público hoje, né, eu não sei, né, como é que tá o caso, você falou que tem um advogado particular que é o doutor Cândido. Que vocês hoje provavelmente são assistentes de acusação, o Ministério Sim. Público que é o dono da ação, não é isso? E o Ministério Público da onde? Qual é o estado? Amazonas. Manaus, Amazonas. Eu vou falar aqui para o Ministério Público do Amazonas. Ministério Público do Amazonas, por favor. Ministério Público do Amazonas está aqui, ó, com a Fábio, vocês conhecem o caso, é um caso do Brasil inteiro,
Manaus, Amazonas aí nos segue, as pessoas nos seguem, vamos aí marcar a Fábila, chegar o MPAM, né, que acho que é a MP Amazonas, vamos marcar, Ministério Público Amazonas, nós precisamos dar uma resposta contundente. Ministério Público é o fiscal da lei desse país. Nós estamos falando de crime contra a vida, é crime hediondo, é tortura que esse menino sofreu. O menino está em estado vegetativo e a mãe sem qualquer tipo de apoio. Nesse sentido, por favor, cadê a humanidade? Cadê a humanidade num processo criminal? São 2 anos, né, Fábio? São 2 anos que essa mãe pede justiça e se tem materialidade, tá a materialidade lá, ó. É só ir lá em Londrina e ver como é que tá o Davi, pô. É só lá em Londrina ver como é que o menino tá em estado vegetativo. Qual é a resposta que vocês querem dar no Amazonas aí, né? Para outras que podem estar acontecendo nesse momento. Não é isso? Ministério Público, por favor, a resposta contundente, como fiscal da lei, entendeu? Vamos atuar no caso aí do menino e dar uma resposta para que evite outros, porque é esse tipo de resposta que a gente pede. Esse menino foi brutalmente torturado. Ele foi torturado, o órgão genital espremido, torcido. O menino até tá aí, ó, não consegue verbalizar, uma criança sorridente, tá aqui atrás da gente e hoje tá de cama sem possibilidade de se locomover. E o Ministério Público deixando, o Ministério Público não fazendo... O que tá fazendo? Essa é a pergunta, entendeu? Que mais materialidade precisa? Né? E aí a gente não sabe, esse teu ex-marido, ele tem algum poder econômico, poder, por que ele tá solto? Por que esse pessoal que tá solto? Ele tem os advogados deles também, né? E tem, eu acho que 4 advogados. 4 advogados? Sim, 4 advogados. Tá com muito problema, né? Isso. Então a gente fica esperando acontecer, né? Para que seja feita logo a justiça, para que eles sejam presos novamente, porque não podem estar soltos, né? Porque a gente que está sofrendo, família, a gente está sofrendo muito, né? Graças a Deus o Davizinho não morreu, né? Mas só de ver ele impossibilitado de fazer o que ele fazia antes, ela acabou com a felicidade do meu filho. Sim. Ela acabou com a vida do menino. Acabou. Meu filho não vai mais poder estudar. Você é o que... Isso, eu parei tudo. Paralisei tudo a minha vida para cuidar totalmente do Davi. Porque ele precisa de cuidados, assim, né? E qual tipo de apoio você está tendo hoje? Eu, assim, sou grata ao Razões. Não sei se você soube da história, que o Razões viu a história do Davi e, com a ajuda da campanha, ele pôde fazer suas terapias, suas cirurgias e sair de Manaus com a minha família para morar em Londrina. Mas acontece que tem outras cirurgias. Você sabe qual é o site do Razões, para a gente colocar aqui? Razões para Acreditar. Razões para Acreditar. Calvoso, bota aí, ó, Razões para Acreditar. Acho que você criou uma vaquinha também, não foi? Foi o Razões. Foi o Razões? Viu a história dele e a gente conseguiu sair de Manaus. Compramos uma casa pro Davi, em Londrina, né? Ele fez suas 4 cirurgias, ainda falta fazer mais cirurgia. E assim, a nossa luta é diária, assim, né? É constante. Vamos compartilhar. Quando a gente entra em relação à saúde, os preços são um absurdo, né? E o Davi faz todos os tratamentos particular, cirurgia particular, tudo particular. Então, público, nada, nenhum apoio público, não. Infelizmente. Então a gente, nosso país. E a UBS também de Londrina tá indo lá, visitando ele, vendo Amém, ele. que maravilha. Graças a Deus, mas assim, não se compara com os preços das outras cirurgias, das coisas que ele tem que fazer. Porque pelo público não tem, né, essa assistência das cirurgias, dessas terapias que ele faz todos os dias em casa. Então tem que ser particular, tem que ser tudo particular. Poder Público, agora ele está em Londrina, não é isso? Londrina. Poxa, Londrina acho que é uma referência, né, nesse assunto. Mas o poder público tem que atuar nesse momento. Se não tem, né, médicos especializados, vamos criar. Esse menino está precisando desse apoio. É super importante do apoio do poder público nesse momento, né? Governador, sabe o nome do governador, prefeito? Não, né? Bom, todos que podem apoiar aí em Londrina, uma corrente de apoio. Nós vamos colocar aqui também o link da vaquinha. E, Calvoso, coloca aqui também, ó, qual o Instagram? Você tem um Instagram também grande, né? Fábila Kemila 14. Isso. Fábila Kemila 14. Quem puder compartilhar, quem puder entrar lá no Instagram da Fábila, quem puder ajudar. Isso. E a gente, né, fica nessa expectativa.
E crendo sempre que dias melhores virão, que o Davi possa voltar. É impossível, para a medicina é irreversível, né? Pela medicina ele mas não... para Deus nada é impossível. Mas para Deus nada é impossível. A gente crê todo nesse dia. Deus que pode fazer algo sobrenatural. O que aos nossos olhos a gente não consegue enxergar, Ele Amém. faz acontecer. Amém, eu creio. A gente crê que o Davi pode se recuperar, que o Davi pode voltar aí a falar, a verbalizar, a andar e vamos lutar tudo por isso, entendeu? Já, Ratinho Júnior é o prefeito, o governador de Londrina, governador de Paraná, né? Paraná. Governador do Paraná, isso, Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, por favor, governador do Paraná, tem um trabalho aí incrível, ajude aí, por favor, Câmara, faça chegar aí no governo, se o governo puder ajudar, né? Eu acho que tem outros casos de referência aí, de outras situações que a gente tem ajudado e os governos têm ajudado nesse momento. Então, Ratinho Júnior, governador do Paraná, por favor, aí receba lá a Fábila. Vamos estar disponibilizando qualquer coisa aqui, entre em contato com o Basta Cash, que a gente disponibiliza, e vamos estar botando aqui o Instagram dela para seus assessores aí que possam ajudar nesse caso. Amém. Fábila, e hoje você está nessa luta, né? A gente vê várias pessoas que nos conhecem, que nos seguem, pediram para que eu pudesse falar e te dar esse apoio, o espaço está aberto. Te agradeço por ter vindo de tão longe, né? Você pegou aí e ficou horas aí de viagem. 12 horas. 12 horas de viagem para estar aqui. Nossa, pessoal, a gente quer ajudar, né? Quantas pessoas a gente puder ajudar, quanto mais pessoas. O BastaCast está aqui, pessoal, disponível para isso, mas ainda hoje a gente precisa de que estamos numa restrição com relação a espaço, a lugar. Então hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, a Fábila, uma guerreira. Sim. Parabéns aí, Fábila, pela essa guerra e acreditado que a gente possa fazer aqui e que isso sirva de referência para que outros estejam aqui, para que a gente possa lutar juntos. Sim. O que você hoje, Fábila, tem nessa luta, está precisando? Você me falou aí do processo, que agora em fevereiro tem uma audiência, não é isso? Audiência. Que essa é a última audiência? Não sabemos. Agora vai ser escutado os médicos, né? Que receberam o Davi, né? Foram as técnicas, as enfermeiras, os médicos. São esses testemunhas. Depois Sim. que já ouviram outras testemunhas? Já. As testemunhas dela só é os vizinhos que ajudaram na hora de carregar o Davi e levar para o hospital. Né? Mas assim, não é uma testemunha. Não. Não, ela sabe o que ela fez lá dentro. Sim, é muito importante os médicos que atenderam no sábado. Os que atenderam no domingo, que tem ali todo tipo de informação e a gente não sabe, né? Eu não sei se você tem esse tipo de informação, se o Davi não deu entrada outras vezes além daquele dia, entendeu? Não sei, só sei da entrada do sábado e quando ele entra na sexta-feira já parado. A oficial, esse hospital, por exemplo, ou a rede, né? Para que tenha informação de outras passagens do Davi lá? A gente pode, né? O advogado tá... Isso eu achava importante, porque isso aconteceu, por exemplo, no caso com meu filho, né? Uma das coisas que isso é terrível, a mãe leva meu filho num outro hospital da Rede Dor, né? Quilômetros de distância da onde que ele foi agredido, para falar que meu filho tinha caído da cama, que meu filho estava mancando com o joelho, que é uma imagem que o Brasil inteiro viu, né? Isso foi numa quinta-feira que aconteceu. Ela só vai no hospital na sexta-feira, num hospital a quilômetros de distância, e fala que, em vez de falar das agressões que ele sofreu, ela fala que ele tinha caído da cama e por isso que estava com o joelho torcido. Uma mentira. Uma falsidade ideológica que tem aí, e por isso que a gente, isso só foi esclarecido depois, durante as investigações. Então, assim, não sei se isso aconteceu, né? Nós estamos aqui sugerindo que faça, mas talvez seja importante no caso, porque esse tipo de gente, esses monstros... Mente. Mente muito. Sabe, assim, fala...
coisas assim, absurdas, que não tem sentido, não tem anexo, não tem nada, 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 nada. Então, assim, a gente sabe, né, o Davi falava com a própria boquinha dele, né, ele falava, mãe, a tia fez isso, fez aquilo, né, e eu tentando, olha, abrir os olhos do pai, faz alguma coisa, ele tá falando, ele tá dizendo, não é normal isso, né, mas não, ria da minha cara, achava que eu tava querendo destruir, que eu tava mentindo, Mas o que inventando. você acha, mãe? Por que esse comportamento desse pai dessa forma? Não sei. Não Porque... sei dizer, eu não consigo entender até hoje. Assim como Não eu. consigo entender até hoje, porque as crianças gostavam de estar com ele, né? Gostava de estar com ele, quando via ele, corria, abraçava, né? E quando tudo isso aconteceu, eu fiquei sem entender. Você acha que é fruto desse novo relacionamento? Sim, porque tudo começou a mudar depois que ele se envolveu com essa pessoa. Depois que ele foi se envolver com essa mulher. Sim, tudo mudou. Nessa casa. Isso. Até o comportamento das crianças e o dele. E o dele mudou. Você acha que possa ser, por exemplo, de tentarem descontar uma raiva que tenha com relação a você ou nas crianças? Isso, eu falo isso, que foi por conta de mim. Ela tinha raiva de mim e acabou descontando nos filhos, né, que era meu e com ele, e descontou nas crianças. O Davi, ele tem meu sorriso, ele é meu Xerox, né? É muito então, parecido mesmo. Isso, então ela tinha esse ciúme, né, esse ciúme doentio. Né, ela mandava mensagens e quando eu questionava o pai, ela mandava textos e mais textos. Tu tem tudo isso? Tenho tudo. Colocou no processo? Tá tudo no processo. Vídeo, provas, tudo. Terrível. Tudo. E aí pega a raiva que tem em relação a você e desconta na criança. Na criança. Ao ponto de quase matá-la. Sim. Ele chegou morto, parado. Ele só volta com adrenalina de 1000 no coração. É o que ele volta, né? À vida novamente. É mesmo? Isso, com adrenalina. Porque tentaram reanimar, fazer de tudo, ele não estava voltando. E o médico chega e aplica, né, adrenalina e ele volta à vida novamente. Aí já volta do coma, já atrofiando os braços, os pés, né? Porque aí o médico fala, seu filho tá voltando com uma lesão, né? Neurológica muito grave, né? A dele é o grau 5, é a pior que tem. Tem o grau 1, o 2 e o 3, a dele é a 5. Se passasse dali, era óbito. E se não era o objetivo, né? De findar com a vinda do menino? Sim, ela tentou, né? Tentou, a primeira vez com moeda, depois tampa, aí machucar. Tava matando meu filho aos poucos, assim, até ele chegar parado. Meu Deus. Sofreu muito. Fábiola, quando você conta essa história e estar aqui com você ao vivo, me passa tudo que eu passei, tudo que a gente... Cada minutinho que passei e chegar no hospital e ver meu filho daquele jeito. Eu lembro de ter ajoelhado, pedido para os médicos não pararem e eles continuaram. Porque eu cria e eu juro do meu coração que eu queria o Henrique. Me faz muita falta. Eu imagino como você não ter ele aqui, né, brincando. E aí, numa semana você tá com teu filho, né, sorrindo, sorridente, feliz, cheio de vida, com um futuro enorme pela frente. Isso. E o que o Davi gostava? Como é que era essa? Era uma criança muito alegre. As professoras amavam ele, né? Gostava de estudar, gostava inclusive de louvar. Dizia que seria pregador, né? Gostava de pegar o microfone e fazer o público com os priminhos, com os irmãos. Nossa, sumidade. Isso, e então, assim, um menino muito inteligente, muito alegre, por onde passava, arrancava... Próximo pastor aí. Isso, ele sempre dizia, mãe, eu quero a taça do pregador, eu quero tomar água na taça, que é onde o pastor está pregando, e tem um copo ali no público, né? Ele dizia que ele ia ter uma taça, inclusive quando ele estava na UTI, né, os médicos descartavam que ele iria voltar, ia sair da UTI. Né, falava que a cada dia ele estava grave e eu sempre com fé, orando, pedindo muito a Deus, né, e coloquei a taça lá, né, do ladinho, comprei uma taça para ele e sempre dizia no ouvido dele, você vai tomar água nessa taça, você vai sair dessa UTI com vida, né, então assim,
muita oração, assim, e até que o Davi saiu da UTI e foi para a enfermaria. E assim, eu sempre falo para ele, né? Porque ele está assim, eu não profetizo. Eu sempre falo, você vai se levantar dessa cama. Você vai sair daí. Você vai beber água no copo do pregador. Mamãe comprou o copo para você. E ele só faz olhar para mim e pisca, né? O olhinho dele. E a gente vê que ele luta. Ele entende tudo, tá lutando. Isso, ele luta. É muito forte. Para passar tudo que ele passou. O Davi é muito forte. É o Hulk, né? Eu ouvi que o Henry gosta também. Sim. O Davi também dizia que era o Hulk. Forte, corajoso. Forte, corajoso. Nosso Hulk. Hulk esmaga. Meu Deus, Fábiola. Que luta. Isso. Que luta. E que força que você está tendo para tem que ter. Para continuar, para lutar pelo seu filho e se dedicar, né? Hoje sua vida praticamente está vivendo em relação a tentar dar um mínimo de conforto, um mínimo de ressocialização, de vida, né, pro Davi. Ser forte não só por ele, mas sim pelos outros irmãos, né? Ser forte pela família. Tá todo mundo em Londrina? Tá todo mundo em Londrina. Legal. Tem que ser forte. E a gente passa isso pro público, né? As pessoas me procuram, eu queria ter tua força. Eu queria saber de onde que tu tira essa força. É Deus, eu falo, Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Não tem condição. Eu já tinha enlouquecido. Porque é muita carga. Assim, não que o meu filho seja uma carga, é muita pressão, né? Você ter que lidar com a justiça, com as pessoas que te julgam, que te criticam. É muita coisa, assim, sabe? Assim, que eu não consigo te explicar. Às vezes a gente fica triste, a gente chora, a gente grita, mas depois vem aquela força novamente, Deus nos acalma e fala, não desista, continua. Né? Não, mãe, jamais não desista tem que desistir nunca, porque são seus filhos, seu filho, e é o que eu sempre crio também, né? Eu acho que eles fariam a mesma coisa pela gente. Sim, né? Com certeza. Quando eu olho aí o Davi, né, com esse sorriso, essa criança amável, imagino que ele teria lutado e lutaria por você, e isso é uma motivação. Né? Mas hoje, nessa caminhada, né, eu tô vendo aí, são quase 2 anos, que machuca todo dia, né? É uma via crucis, posso dizer assim, porque primeiro que você não tem a condenação e ainda tem um processo que a gente não sabe nem quanto tempo pela frente, né? Falamos isso aqui, né? Quanto tempo mais? Quantas mais audiência? Para eles é uma vitória, estão soltos, estão vivendo. Para a gente é uma luta todo dia. Luta até de vida. Eu imagino que a depressão tenta te consumir, não é isso? Muito. E só se agarrando em Deus num momento como esse. Eu já tive dias que eu me isolo, não quero falar com ninguém. Quero ficar ali no meu cantinho, a gente chora, a gente sente saudade, a gente vê as fotos, a gente vê os vídeos. Aí volta aquelas memórias, volta as lembranças, né? O Moisés chega pra mim e pergunta, mamãe, quando meu irmãozinho vai voltar? Ele tá demorando muito pra voltar. Porque era um em carne os dois, né? Gostava de brincar, gostava de fazer aquelas brincadeiras de criança entre eles dois. E ele sente a falta, ele sente a ausência, né? Sim. Eu larguei Manaus para cuidar do meu filho, né? Porque lá não tem tanto recurso como aqui fora, né? Mas eu abri mão daquele ambiente onde eu morava com o Davi, para tentar amenizar também a dor. Porque tudo era uma lembrança. Eu entrar lá na casa, ver ele brincando ali no cantinho dele, na caminha dele. Então eu saí de lá para um recomeço, né? Recomeçar em Londrina, uma nova vida, né? Com os meninos, com a minha família. Sim. E tá conseguindo? Tô conseguindo. Claro, nas limitações, né, que tem. Nas limitações a gente consegue. Com o apoio aí, né, que você tá conseguindo de redes sociais, de vaquinha, qual é o nome da instituição que tá te apoiando? A campanha do Razões já acabou. A campanha acabou. Já acabou, né? A gente compartilha a fly do Davi, divulga essa história. Inclusive, todo dia eu posto ele fazendo essas terapias, sua reabilitação em casa, que ele faz a domicílio, né? Então, a gente vai vivendo, assim, um passo de cada vez.
É lento, os passos são lentos, né? Porque tem muito trabalho pela frente com o Davi. Falta fazer mais 4 cirurgias, como eu havia falado, né? Quais são as cirurgias que faltam? Ele precisa fazer as ortopédicas, porque os braços estão assim, atrofiados, os pezinhos estão atrofiados e os joelhos estão murchados, estão fora do lugar. Aí ele tem aquela espasticidade, que ele se endurece todo, aí ele sente muita dor e desconforto. Ele fica à base de medicação, de remédio, para não sentir dor, para não sentir desconforto no corpo. Ele fez a cirurgia de risotomia para aliviar a dor, mas não teve resultado a risotomia. Ele continua com as dores, né? E nessas agressões, né, que chega, como é que ele chega, você tem noção, como você fala que foi neurológico, chegou a afetar o cérebro, ele chegou a perder massa cefálica, alguma coisa assim? Não. Faltou oxigênio, né? Oxigenação? Faltou oxigênio para o cérebro, né? Então ele voltou com a paralisia. Então, quando você fala que faltou oxigenação, porque tentaram acabar com a respiração dele, cortar a respiração. Ele chegou parado, Chegou parado no hospital. Meu Deus, cara, que brutal isso, que terrível. Foi horrível. Tava inchado, parado, a boca espocada, o olho. Né? A médica, Fábio, ela vem ver aqui o pintinho do seu filho. Eu falo, não quero ver, você precisa ver, mãe. Passando muito mal. Né? Eu não conseguia nem me levantar. E eu tive que ver, que olhar, e eu só ficava falando, meu Deus, a gente não tem ação. Não. A gente vê seu filho ali, né? A gente não tem ação. Por que tu não matou? Por que tu não foi lá atrás dela? Eu não tinha ação. Eu não tive ação nenhuma de correr atrás da madrasta para fazer alguma coisa. Eu só pensava no meu filho. O tempo todo no Davi. Se eu pensar mal, eu pensava assim, se eu pensar mal deles, né, se eu desejar mal para eles, o Davi vai morrer. Eu falava assim, ele vai morrer. E eu ficava ali direto no hospital, ficava lá fora do hospital. E até que os médicos lá da UTI, né, acho que tiveram pena assim, de mim, porque eu queria estar ali direto, não conseguia me alimentar, não conseguia tomar água, não conseguia fazer nada. E eles, Fábio, eu vou permitir que tu entre, né, na UTI e saia, né, mais de tardezinha, para tu ficar lá do ladinho do teu filho. Né? Aí foi quando eu comecei a aprender a aspirar, a trocar alimentação, a aprender a ser uma enfermeira, né, ali dentro da UTI. Eles me ensinaram tudo que eu ia praticar no meu filho fora. Né? E hoje ele tem uma traqueostomia, né? Respira com a ajuda da TQT, né? Se alimenta pela gastro, ele tinha sonda, agora está na barriguinha, a alimentação vai para a barriguinha. Vai na barriguinha. Isso. Então tudo isso eu aprendi, né? Tive que aprender a ser uma enfermeira, uma médica, psicóloga, ser tudo. Você é uma guerreira, parabéns, isso. Mãe. Muito difícil, é um aprendizado todo dia. Isso, todo dia. Uma luta todo dia, né? E não desista do teu filho. E conte conosco aqui, eu acho que o que a gente puder fazer, divulgar em redes sociais, falar sobre o assunto, e tentar chegar nos órgãos competentes. Sim, e pedir a celeridade em relação a isso. A gente não está pedindo nada demais aqui, a gente só está pedindo justiça. Justiça, né? Tem que haver justiça. E uma justiça justa pelo teu filho, né? Sim, com Porque certeza. é aquilo, Fábio, na minha opinião, a justiça ela vale muito no direito civil. Por exemplo, você me rouba essa caneca aqui, eu vou te processar. Você vai me dar uma nova caneca, né? Vai ter que me pagar uma nova caneca, mais um dano moral. Isso é justiça. Agora, no caso do Davi, qual é a justiça que pode ser uma justiça justa nesse caso? Você me falou ali, que me passava pela cabeça, ou alguém falou, por que não foi atrás da madrasta? Não. Por que você vai trazer o sangue para sua mão que não é seu? Isso. Você não tem responsabilidade em relação a isso. Como a gente falou, você pode ter sido, eu sou a pior mãe do mundo. Mas você não estava no dia ali, você cuidava do seu filho muito bem. Muito bem. Né? E você entregou para o pai, você entregou no pai que ele tinha direito a isso. E se você não entregasse para o pai, você estaria presa, talvez. Você seria tirada da convivência dele. Então, assim, você não fez nada de errado, né? Quem fez e quem tem que estar atrás da grade não está, é que está errado.
Isso. E aí você vê a disparidade em relação como o judiciário vê o criminoso e a vítima, né? Você é uma vítima, o teu filho é uma vítima que precisa de amor, de carinho, de recurso. Por isso que a gente citou aqui o governador, né, o Ratinho. A gente falou aqui do prefeito também, pedindo apoio, para que todos esses, né, deem um resultado, uma ação contundente, uma vez que representam o Estado, de apoio em casos como esse. E pedimos também à Justiça aqui, falando do Ministério Público, falando da Justiça do nosso país, o carinho em relação à vítima, né? Eu também, a gente tem recebido aí um carinho, apoio, né, no Brasil em relação ao Ministério Público, principalmente tentando trazer de volta a vítima, né, no papel de respeito, principalmente num processo criminal, do que a gente é jogada do lado. Hoje, provavelmente deve acontecer isso com você é apenas uma testemunha. Isso. Esquece que você é uma mãe, que você é a mãe do Davi. Esquecem do Davi, que o Davi tá lá, né, lutando e precisando de recursos, precisando de dinheiro, precisando de tratamento, precisando fazer novas cirurgias, e todas essas dificuldades, não tem ninguém para ajudar. E graças a Deus você conseguiu, através de uma vaquinha. Vamos aí divulgar ela aí de novo, se precisar, colocar aqui, e todo esse tipo de apoio, né, que você precisar. Mas fico muito triste, né, de que já se passam 2 anos e você ainda está no começo desse processo. Sim, no começo. Não é isso? No começo. E o que a gente pode ajudar mais? Eu imagino que você está ali em Londrina e está correndo no Amazonas, não é isso? Isso, está no Amazonas. A gente faz as audiências online, né? E o advogado está lá? Tá lá, ele está lá. O advogado é de lá? Isso. Entendi. Lá. E promotor de lá, você sempre está conversando com ele? Sim, sim. E a gente crê, né? Crê que vai haver justiça pelo Davi. Amém. Tem que ter justiça. Tem que ter. E uma justiça... não pode ficar impune. Não foi um acidente doméstico. Eles têm que pagar pelo crime que eles cometeram. Sim, né? sim. Porque não pode ficar assim. A gente luta por justiça e eu creio que a justiça vai acontecer. Amém. Nós cremos junto, Fábila. Conta com a gente aqui nesse apoio. Isso. Bom, volto a falar, né, que hoje nós estamos aqui recebendo a Fábila Kemily, não é isso? Uhum. A mãe do Davi Lucas. É uma criança linda, tá aqui, ó, né, quem acompanha, nós vamos estar botando foto aí do Davi Lucas. Entre lá na rede social da Fábila, que vocês vão ver a luta dessa mãe, né, e peço, né, que não deixem de apoiá-la, não deixem de nos apoiar aí para que a gente consiga, né, ajudá-la e ajudar outras famílias, outras crianças que possam estar sofrendo, que sofreram casos similares. Fábila, uma das coisas que esse programa aqui ele foi criado para isso, para apoio, para todo tipo de apoio, conta conosco. Tá? E você entrando em contato, a gente já se falou algumas vezes, já fiz algumas postagens em relação ao Davi. Vamos continuar fazendo isso. Que esse caso, né, pelo menos não seja, tenha justiça e não caia no esquecimento, no ostracismo. Não é isso? Não seja um caso esquecido, né? Sim. Jamais seja esquecido. Tem que ser lembrado. Né, o caso do Davi. Sim. E de muitas crianças, né, que hoje são injustiçadas, que tem que haver justiça. Sim, e que não é o único. Não é o único caso. Eu lembro que nesse caminho, eu tive foi em Goiânia, eu tive lá depois e recentemente, ano passado também tive de novo, uma menina que a gente apoia, que é muito similar ao que aconteceu, é a Natachinha. Não sei se você acompanhou esse caso. Essa menina também foi com o pai e a madrasta. Bom, essa menina foi encontrada no banheiro também, quase que sem vida. E a avó foi lá, levou para o hospital e hoje a avó vive por ela, vive tentando salvar a vida dessa menina e continuar, né, que ela tenha um mínimo de condições de vida.
E a gente apoiou, a gente divulgou, pediu justiça pela Natachinha e tá, em momentos eles também foram soltos e no decorrer foram presos, né? E a gente vai lutar por isso, para que sejam presos. Eu acho que essa resposta aí deles estarem soltos é uma resposta muito ruim. Sim, se a delegacia especializada não fez o seu trabalho exemplar, acho que ainda dá tempo de continuar e apresentar uma investigação melhor. O Ministério Público também tem poder de polícia, tem poder de investigação. O Ministério Público faça e apresente, né, uma resposta contundente, porque essa resposta é o que a gente precisa e precisa para que não aconteçam outros. Não é isso, Fábio? Com certeza. Bom, aqui o espaço está aberto. Quer falar mais alguma coisa, mãe, algum assunto que você gostaria de falar e compartilhar conosco, pedir ajuda, nós estamos aqui abertos. Agradecer, né? Agradecer mais uma vez. Isso, obrigado. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus continue lhe usando para muitas crianças, para muitas pessoas. O seu chamado é esse, né? O INRI hoje descansa, mas você tem um legado. O seu legado é ajudar as crianças. E você tem praticado isso, né? Então você é um anjo nas nossas vidas. Eu sempre falo, o Leniel é um anjo para muitas crianças. De você estar lutando por elas, falando por elas. E eu só tenho a agradecer por você ter esse trabalho maravilhoso em ajudar muitas crianças. Fábiola, assim, é muito difícil o que a gente tem vivido, que eu vivo, que você vive, né? Não ter o INRI aqui, para mim, ela é muito difícil, faz muita falta. Meu filho faz muita falta. E eu nunca imaginei que meu filho veio ao mundo para prender Monique e Jairo. Assim como eu acho que o seu filho, com Deus do tamanho do nosso Deus, um Deus que a gente crê que é gigante, enorme, Eloí, não pode abandonar a gente num momento como esse. E nossos filhos não vieram muito para aprender dois algozes, o pai e a madrasta, a mãe e o padrasto. Nossos filhos são muito maiores do que isso. São anjos. São anjos. E o céu é das crianças, né? Isso. Eu nunca criei que o Henri veio ao mundo para aprender a Monique e o Jairo. É muito pouco. Isso. E nessa caminhada a gente tem conseguido ajudar tantas pessoas, muitas pessoas, salvar outras crianças, ajudar outras famílias. E é isso que eu creio. Se a gente conseguir salvar já valeu a pena. Já valeu a pena, sim. Se a gente conseguir desses números de 33 crianças todo dia, se a gente conseguir reduzir para 31, já valeu a pena. Já valeu a pena. E é isso que a gente tem lutado. Então, assim, conta comigo, que puder, a gente vai continuar nas redes sociais. Pessoal, vamos fazer chegar esse podcast, esse espaço. Aqui é um pedido de socorro de uma mãe que luta todo dia, que pediu apoio em redes sociais, que precisa ainda de apoio, né? Uma vez que precisa de tratamento, continuidade no tratamento, mais 4 cirurgias. Então, queria pedir aí, Ministério Público do Amazonas, por favor, nós vamos estar marcando vocês aqui, vou começar a marcar mais incisivamente aí, núcleo de apoio da vítima. Aqui tem uma vítima. Hoje há no resgate nesse país, estamos sendo convidados em vários Ministérios Públicos a falar sobre as vítimas brasileiras. E como é que está sendo aí no Amazonas? Chame essa mãe aí para conversar, apoie essa mãe aí, Ministério Público do Amazonas. Quero chamar a responsabilidade também aqui, quem está apoiando, ela está em Londrina agora, governador Ratinho, né? Por favor aí, apoie essa mãe. Prefeito, por favor, apoie essa mãe aqui, com recurso, com apoio da prefeitura. Eu acho que cada um, se fizer um pouquinho, Fábio, a gente vai conseguir fazer grandes coisas. E eles estão aí para isso. A política, né, tem que ser usada com responsabilidade para ajudar essas pessoas com políticas públicas, com recursos e tudo mais. E você merece todo o carinho desse mundo, tá? Você e o Davi e seus filhos. Obrigada. Bom, uma das coisas que o Henri deixou, esse símbolo as mãozinhas, né, pintada de azul, a gente compartilhou em rede social, acho que várias artistas, pessoas pelo Brasil inteiro, como um símbolo, né, de justiça, um símbolo de que não aguentamos mais tanta injustiça. E eu queria te convidar
né, para juntos aqui, por isso que o BastaCast foi criado, por isso que é basta. Que é basta tanta injustiça, Chega, tanta... né? Chega. Basta. E eu queria que juntas a gente pintar as mãozinhas de azuis, assim como o Henri fez um dia, tá? Esse aqui é o seu, esse aqui é o meu. E aí, só sujar a mão aí de azul. Eu vou começar com a minha aqui. Tá? Aí. Basta. Basta. Aí bota aqui que você vai pro nosso mural. Acho que foi. Queria te dar uma notícia. Essa tinta não sai, tá? Tô brincando. Vamos lá? Pra lá? Vamos. Vamos pra cá. Vamos no 3, 1, 2, 3. Vamos gritar basta, tá? 1, 2, 3 e... Basta! 1, 2, 3 e... Basta! Tá bom? Pessoal, quero agradecer aí, né, e a todos que estão nos acompanhando. Quero pedir, né, eu sempre esqueço, mas eu quero aqui que vocês me ajudem. Se inscrevam no canal, é através de se inscrever no canal que a gente vai conseguir levar essa informação. Compartilhem com outras pessoas que acham relevante. Cliquem lá, tem o famoso clique no sininho, clique na notificação para que receba a notificação de outros programas. É através assim que a gente vai conseguir chegar em outras pessoas, falar do caso da Fábila. É o nosso apoio que nós vamos conseguir para conseguir diminuir juntos esse cenário de agressão, esses números tão terríveis de violência contra a criança do nosso país. Por isso quero agradecer a todos, muito obrigado, até o próximo programa.